Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Como já virou tradição aqui no canal, na reta final de cada temporada, nós montamos aqui o nosso 11 ideal. E em 2022, 2023, uma temporada atípica porque teve uma Copa do Mundo no meio dela, eu optei por ignorar o torneio de seleções, beleza? Focar apenas na temporada de clubes para valorizar exatamente o que esses jogadores fizeram ao longo de 10 meses de temporada entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano. Por quê? Porque a gente sabe que a Copa do Mundo tem um peso muito diferente. E eu não vou conseguir colocar jogadores destaques da Copa por causa da Copa em detrimento do que os caras fizeram pelos clubes. Então a gente montou a seleção da Copa, quando ela acabou, e vamos montar a seleção da temporada de clubes 2022-2023. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, obviamente, pelo camisa 1, né? Pelo goleiro. E eu tive muitas dúvidas entre Aaron Ramsdale, do Arsenal, e André Onana, da Internazionale. Um foi o melhor goleiro da Premier League, o outro o melhor goleiro da Champions. Eu tive que recorrer aos números para desempatar o confronto. O Ramsdale fez 41 jogos na temporada, sofreu 46 gols e passou 15 jogos sem sofrer gols. Já o Onana fez 40 partidas no ano, a 41ª será justamente a final da Champions League, sofreu 35 gols e teve 19 clean sheets. Ou seja, o Onana vai terminar a temporada com o mesmo número de jogos, concedendo menos gols que o Ramsdale e passando mais jogos sem sofrer bolas na rede, além de ter erguido o título da Copa Itália, chegado à final da Champions League, inclusive com chance de vencer, e o goleiro camaronês na Champions teve 12 jogos, 10 gols sofridos, porém 8 jogos sem sofrer gols, portanto, Onana defende a nossa meta. Passando para a lateral direita, a minha escolha foi pelo Kieran Trippier, um dos principais destaques do Newcastle, que chega à Champions depois de 20 anos ausente da competição. A temporada do Trippier foi tão boa que ele foi considerado pela própria Premier League para a escolha de melhor jogador do campeonato. Só no campeonato inglês, ele que jogou todas as 38 rodadas, marcou um gol e distribuiu 7 assistências. Em toda a temporada foram 46 jogos e 10 passes para gol. Menção honrosa ao subvalorizado Dani Carvajal do Real Madrid, que em 44 jogos distribuiu 4 assistências em todas as competições e teve grandes atuações, como a primeira partida diante do Chelsea nas quartas de final da Champions. E o sempre ótimo Trent Alexander-Arnold, que em 47 jogos marcou 4 gols e deu 10 assistências. Números ligeiramente melhores do que o Trippier, mas com uma temporada coletivamente pior que o jogador alvinegro de St. James Park. Na zaga, a gente vai com uma dupla bastante versátil, dois jogadores que podem jogar até como laterais. Eu quero destacar a boa temporada da dupla bávara formada por Matthijs de Ligt, que foi reforço para a temporada e deu a volta por cima com a camisa do Bayern. E também o Dayot Upamecano, que vinha fazendo um grande ano, mas fez 2 péssimas partidas diante do Manchester City nas quartas da Champions. Situação parecida com a do Éder Militão, que vinha sendo também o meu preferido, né, para compor a zaga da temporada, mas também fez jogos ruins na reta final da temporada, ficando inclusive de fora do primeiro jogo contra o City nas semis e sendo nos piores em campo no jogo da volta, com gol contra inclusive. Mas na média temporada desses caras foram até muito boas pra gente poder mencionar. Outra menção importante é a do sul-coreano Kim Min-jae, que chegou para substituir o Koulibaly no Napoli, fez uma temporada ótima liderando a defesa do campeão italiano, inclusive vai ser um artigo de luxo aí no mercado. Muita gente promete ir até o Napoli consultar, sondar o jogador asiático, que parece que não vai ser tão facilmente negociado não. Mas a dupla de zaga escolhida por mim foi Ronald Araújo, do Barcelona, grande zagueiro da melhor defesa dos campeões nacionais europeus com apenas 18 gols sofridos. Ele que inclusive mudava de posição para marcar o Vinícius Júnior pela lateral direita nos confrontos diante do Real Madrid, tamanha vantagem de ter sua qualidade defensiva e velocidade pelo centro ou pelo flanco da defesa. Versatilidade essa que também tem Ake, ele que mostrou uma excelente temporada no Manchester City, jogando como um zagueiro aberto pela esquerda num trio com bola e se convertendo num lateral na fase defensiva. Na minha opinião, o Ake foi o melhor zagueiro da temporada,
cujo qual desempenho fez até o Guardiola abrir mão do João Cancelo no elenco, se lesionou na reta final, não deve ser titular na decisão da Champions, mas a gente sempre considera aí a possibilidade dele entrar em campo porque é muito versátil e é muito útil e fez uma grande temporada. Para mim, o melhor zagueiro da temporada, beleza? Na lateral esquerda, falando em jogadores que o City abriu mão, vamos de Oleksandr Zinchenko, que no Arsenal manteve um grande nível e foi com sobras o melhor da posição nessa temporada. Os números não são tão chamativos, como por exemplo do Theo Hernandez, que além das semifinais de Champions marcou 4 gols e deu 5 passes, contra apenas um tento e 2 assistências do ucraniano. Mas se o Arsenal teve uma temporada acima do esperado, um rendimento que chegou a encantar e uma vantagem que derreteu, é verdade, na reta final, mas que foi durante muito tempo uma das mais expressivas das ligas nacionais, muito disso se deve também às grandes atuações do Zinchenko, apoiando por dentro ou indo ao fundo. Por isso, a lateral esquerda é a do Zinchenko, beleza? Os volantes escolhidos pelo meu time na proteção à defesa, o melhor volante do mundo em sua temporada de estreia no Manchester United, Carlos Henrique, o Casemiro. Ele que demorou um pouco a ganhar chances como titular, mas como esperado assim que assumiu a posição, não só não saiu do time, como se tornou fundamental para transformar o United de um clube que iniciou mal a temporada num clube campeão da Copa da Liga Inglesa com direito a gol dele na final, além de finalista da FA Cup e terceiro colocado na Premier League. De volta à Champions, depois de ter ficado 22-23 fora, inclusive ofensivamente o Casemiro fez uma temporada de 7 gols e 6 assistências. Para mim, ele é o ponto de virada, o divisor de águas da temporada do Manchester United. Até por isso, outro volante que fez grande temporada mais uma vez e tem até sido colocado como um rival do Casemiro no posto de melhor do mundo na posição é o Rodri do Manchester City. Ele não vai estar no nosso 11 ideal, mas com certeza merece ser citado. O segundo homem do meio de campo que eu escolhi foi o Federico Valverde do Real Madrid, que jogou muitas partidas aberto pelo lado direito, mas também como meia central, né, quando o Tchouaméni e o Mendy se lesionaram. O Camavinga foi para a esquerda, o Kroos foi recuado, né, para primeiro homem de meio campo, isso abriu uma brecha para que o Rodrigo começasse jogando na ponta e o uruguaio retornasse para o meio campo. E o início de temporada dele foi avassalador e os números acompanham o bom desempenho do jogador. 12 gols e 7 assistências para o camisa 15 merengue. Inclusive 3 desses gols marcados nas 2 partidas de Mundial de Clubes, algo incomum para o meio-campista que é eficiente tanto atacando quanto defendendo. Inclusive foi um dos melhores jogadores do Mundial que o Real Madrid fez. Mais à frente, no meio, também foi difícil a decisão entre Martin Odegaard, do Arsenal, e Kevin De Bruyne, do Manchester City. Então também recorri aos números para poder fazer o desempate. Enquanto o norueguês, em 45 jogos, fez 15 gols e 8 assistências, todos inclusive na Premier League, o belga fez menos gols do que o Odegaard, foram 10 em 48 partidas, mas nas assistências não tem como competir com o meia do City. São 28 passes para gol, somando as participações em gol, dá 38 para o Kevin, 23 para o Odegaard. Portanto, o camisa 17 do City é o nosso escolhido, inclusive fazendo uma função tática importante de pressionar os zagueiros como um segundo atacante e combinando para muitos gols da máquina de marcar que veste a camisa 9, Citizen. Tenho a impressão de que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas se o Odegaard não está no time, Bukayo Saka é mais um representante do Arsenal a se fazer presente na seleção da temporada. Um dos maiores dribladores e também candidatos a melhor jogador da Premier League, autor de 15 gols e 11 assistências, foi, na minha opinião, o melhor jogador do time no ano, seguido bem de perto, né, pelo próprio Odegaard e também pelo Gabriel Martinelli, mas com números piores do que o Salah do Liverpool, por exemplo, que marcou 30 gols e deu 16 passes decisivos. Mas a exemplo do Arnold fez uma temporada coletivamente pior, então a relevância do Saka para brigar pelo título, recolocar o Arsenal na Champions, teve mais relevância do que a campanha do Salah, que conseguiu liderar o Liverpool numa campanha que fizesse os Reds chegar apenas em 5º lugar, né, no campeonato inglês, não conseguiu a classificação, né, para a próxima Champions League, ficou de fora do G4, apesar de individualmente a temporada do Salah ser muito boa e ele merecer essa menção, beleza? Chegamos ao centroavante, acho que não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe quem é. Na minha opinião,
o melhor jogador da temporada, artilheiro histórico, recordista de gols em todos os tempos do campeonato inglês, com 36 gols em 35 jogos, artilheiro também da Champions, com 12 gols em 10 jogos, e na temporada contando também os 3 gols em 4 jogos na FA Cup, o gol solitário nos 2 jogos que fez na Copa da Liga, totalizando 52 gols em 52 partidas da temporada, além de 9 assistências. É totalmente absurda a temporada que fez Erling Haaland em sua primeira temporada na Premier League. Só a efeito de comparação com os artilheiros das outras 4 grandes ligas da Europa. Victor Osimhen do Napoli fez 25 gols em 31 jogos na Série A. Robert Lewandowski do Barcelona, 23 gols em 33 jogos em La Liga. Kylian Mbappé do PSG, 28 gols em 33 jogos da Ligue 1. E Nkunku do Leipzig, 16 gols em 25 jogos na Bundesliga. Então o que faz o Haaland na temporada se torna ainda mais assustador diante dos outros artilheiros de ligas nacionais, incluindo o fato também dele ser o artilheiro da Champions na temporada. Agora a gente vai na ponta esquerda e talvez seja a mais difícil posição de escolher apenas um jogador, porque são muitos jogadores fazendo grande temporada. Acabamos de citar o Mbappé, também citamos o Martinelli do Arsenal, também podemos citar Rafael Leão do Milan, Kvaratskhelia do Napoli, Rashford do United, Grealish do City, mas talvez nenhum deles tenha jogado tanta bola, a ponto inclusive de ser considerado como um dos melhores jogadores de toda a temporada, como Vinícius Júnior do Real Madrid. Ele que jogou um futebol irreverente, encantador, ofensivo, decisivo, inventivo, produtivo, objetivo, combinando para 44 gols, sendo 23 bolas na rede e 21 assistências, sendo protagonista até mais que o artilheiro do time e atual bola de ouro, Karim Benzema, foi considerado o melhor jogador do Mundial de Clubes, e mesmo se não fosse por tudo o que justifica na bola a escolha por ele, em detrimento a todos os outros jogadores da posição citados, ainda tem o fato dele ter feito tudo isso sendo extremamente perseguido pelas torcidas rivais, principalmente na Espanha, com injúrias, cantos, manifestos racistas, para tentar atrapalhar psicologicamente o jogador, porque não conseguem pará-lo na bola. Então, até para calar todos os criminosos, preconceituosos, repugnantes, desprezíveis, racistas, aturem. O Vinícius Júnior é protagonista do futebol mundial, não é de hoje. Gostem vocês de ver um preto no topo ou não, pra mim, só atrás do Haaland entre os melhores jogadores da temporada, mas por talento jogando futebol, ele é o melhor jogador em atividade no mundo que qualquer um na atualidade, beleza? Então o Vinícius Júnior fecha o nosso 11, mas antes de repassar o time, vamos pro treinador da temporada? Uma retratação, né? Mesmo mencionando alguns jogadores individualmente do Napoli ao longo desse vídeo, a gente não escolheu nenhum para nenhuma das posições do 11, mas o comandante do campeão italiano merece todas as homenagens. O Napoli foi campeão jogando aquele que foi amplamente considerado o melhor futebol do mundo em 22-23. O time foi campeão com muito antecedente e tudo isso se deve principalmente a Luciano Spalletti, marcando até a data da gravação desse vídeo, tá? Dia 3 de junho, a última rodada contra a Sampdoria foi no dia 4, você já sabe, né, qual foi o autor da campanha, mas até a data da gravação, o Napoli marcou 87 pontos, 16 de vantagem sobre o vice-campeão, com 27 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 75 gols marcados e 28 sofridos. Então, desempenho e resultados incontestáveis, por mais que outros belos trabalhos, né, como Simone Inzaghi, Mikel Arteta, Ed Howe, Roberto De Zerbi, também tenham se notabilizado. Fora o Pep Guardiola, né, que nem precisa ser citado, deveria dar o nome ao prêmio de melhor treinador da temporada, o Pep Guardiola. Então, repassando a seleção da temporada, galera: Onaná no gol, Trippier na lateral direita, Araújo e Ake na zaga, Zinchenko na lateral esquerda, Casemiro e Valverde, os dois volantes, Saka na ponta direita, De Bruyne centralizado no meio, Vini Júnior na ponta esquerda e Erling Haaland é o nosso centroavante, o técnico Luciano Spalletti. Mas e você? Qual é a sua seleção da temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários, monte as suas. E é claro, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!